Graça e paz. A grande dificuldade que muitos têm é de ter uma vida de oração. Pensando nisso, na igreja nós ministramos uma série de 6 mensagens onde compartilhamos sobre princípios básicos da oração. Como se relacionar com Deus. Como ter uma vida íntima, pessoal. Um relacionamento de fato personalizado, como nós carinhosamente chamamos aqui com Deus. E por que a importância disso? Primeiro porque os discípulos, quando observam Jesus orando, eles dizem: ensina-nos a orar como João Batista também ensinou seus discípulos. Foi pedido de um dos discípulos de Jesus. Tiago, no capítulo 4, versículo 2 a 3, ele diz: vocês cobiçam e não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Ou seja, nós não oramos, nós não sabemos orar, e quando vamos orar, nós oramos de forma errada. Então vamos bater um papo sobre como Jesus ensinou a orar, o porquê, quais os princípios. Ele deixou um modelo de oração e não é para que seja repetido, mas sim princípios ali que nós precisamos observar. No Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 15, é um texto onde Jesus ensina a famosa oração do Pai Nosso. No versículo 9 desse texto, ele começa dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Preste atenção no texto. Jesus chama Deus de Pai e aponta para onde Ele está. Pai nosso que está nos céus. Ou seja, quando eu e você formos orar a Deus, nós precisamos ter consciência diante de quem nós estamos. Nós não estamos diante de qualquer pessoa, de qualquer ser, mas de um Deus que é eterno. No texto de Isaías 40, 25 e 26, o próprio Deus pergunta: a quem me comparareis? Para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser grande em força e em poder, nenhuma só vem a faltar. Já parou para olhar uma noite escura, onde as estrelas estão ali à vista? Você já tentou contar as estrelas? Pois é, quando eu e você nos dirigimos a Deus em oração, é diante de um Deus que é capaz de contar todas as estrelas, de forma que ele chama pelo nome e não falta nenhuma. O Salmo 139, versículo 13 e 14, fala que Deus não precisou de ultrassom para saber o sexo de qualquer pessoa. Antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre, ele já sabia de todas as coisas. Foi ele quem nos formou. E o salmista diz que foi de modo assombroso o modo como Deus nos formou. Quando você observa João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, como pode um Deus que é eterno, como diz Hernandes Dias Lopes, vestir pele humana para se entregar por pessoas imperfeitas, pecadoras, ímpios como eu e você? Para você ter uma ideia da seriedade da oração, o jovem Isaías, quando chamado, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, na oração, quando eu olho para as Sagradas Escrituras, todos queriam se dirigir a Deus, dirigir a sua voz a Deus em oração, tinha reverência, sabiam exatamente diante de quem eles estavam. É necessário que nós tenhamos a consciência que Deus é santo, independente de quem eu seja. A minha impureza não contamina Deus, deixando ele mais santo ou menos santo. Mas quando Jesus ensina a oração, ele diz: santificado seja o teu nome. O que ele está querendo dizer ali é que a minha postura, a minha conduta como alguém que se dirige a Deus em oração é a postura, a conduta, a vida de alguém que tem consciência de que a sua vida deve espelhar, deve refletir a santidade desse Deus. Ou seja, novamente, nós não estamos diante de qualquer pessoa. Nós estamos nos dirigindo em oração a um Deus que é eterno, a um Deus que é sublime, que tem o universo na palma das mãos, que controla todo o universo.
Um outro princípio que Jesus ensina na oração está no versículo de número 10. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, Jesus ensina que a oração, ela nos faz olhar para Deus como soberano e nos sujeitarmos à sua vontade. Quando ele diz, venha o teu reino, ele está falando de alguém que governa e alguém que é governado. Não existe reino sem regras. Não existe reino sem princípios. O grande problema é que nós somos ensinados, doutrinados, que os princípios são regras para nos punir, para nos tolir. Não! Quando o reino de fato existe, os princípios, as regras, que assim você quer chamar, elas existem para proteger aqueles que se submetem a esses princípios. Então, na oração, eu e você somos transformados. Na oração, o meu coração e o seu coração é quebrantado a Deus de tal forma, que nós venhamos olhar os princípios do reino como princípios estabelecidos por Deus para nos guardar, para nos proteger, para nos direcionar. No versículo 11, Jesus diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Será por que Jesus não nos ensina a orar, por exemplo, pedindo pão para daqui a 2 semanas, daqui a 1 ano, daqui a 3, 4 anos? Talvez seja por isso que nós oramos tão pouco, mas em contrapartida nós vivemos uma vida tão agitada e tão ansiosa. Por isso, querido, ao se dirigir a Deus em oração, de fato Ele é o seu Pai, mas todo pai merece respeito, carinho, amor, consideração, ser honrado. Orar pedindo o reino de Deus, quando nós nos rebelamos contra Ele, é pedir a própria condenação. Na oração do Getsemane, a vontade que prevalece não é de quem está orando, mas do Deus que é soberano. Por isso, tenha uma vida de oração. Entenda que quando você se dirige a Deus em oração, é um Deus soberano que te ama, cuida de você, tem princípios estabelecidos, não para te punir, não para te tolir, mas esses princípios são para proteger você, são para direcionar a sua vida, de modo que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, de modo que você tenha uma vida tranquila, livre da ansiedade. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo encontro, batendo mais um papo sobre oração.